Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Andrade e essa é a nossa segunda videoaula de produção textual. Nela a gente vai aprender um novo gênero textual, que é a entrevista. A gente vem ao longo das últimas semanas estudando os gêneros textuais jornalísticos. A gente já estudou a notícia e agora a gente vai estudar um outro gênero textual muito importante, que é a entrevista. Vamos juntos? Pessoal, antes de começar a explicação, eu quero fazer uma sugestão para vocês. Olha só, nós não temos o conteúdo da entrevista no nosso livro didático. É um conteúdo extra, certo? Então a minha sugestão é que vocês, à medida que eu for mudando as páginas do slide que está aqui na tela para vocês, que vocês parem o vídeo, deem pause e copiem o que está aí. Se você não quiser fazer isso, ir parando o vídeo, você pode baixar os slides no site da nossa escola. Agora, é importante que você faça o registro de tudo que está escrito no seu caderno. Faça a cópia de tudo que está escrito nos slides a respeito da entrevista em seu caderno. Porque quando a gente voltar para os nossos encontros presenciais, eu vou vistar o seu caderno, ok? Então, essa é uma atividade para ser vistada no caderno. Fazer a cópia de todo o conteúdo em relação às características e à estrutura da entrevista, tá bom? Mas vamos lá para o estudo da entrevista. Primeiro, vamos falar das características. A primeira característica da entrevista que é importante a gente ressaltar é que ela é um texto informativo. Então, dentro do jornal, você utiliza a entrevista como mais uma possibilidade de informação. Então, você escolhe um tema e o entrevistado. E aí, esse entrevistado é um especialista, geralmente, né? Um especialista, um conhecedor daquele tema, e ele vai trazer mais informações, geralmente dúvidas que sejam pertinentes para os leitores daquela revista. Então, o jornalista ele tem que ser perspicaz o suficiente para tentar supor, para tentar inferir as dúvidas dos leitores daquele veículo de comunicação a respeito daquele tema e ser assertivo com as suas perguntas, não é isso? Tanto para que o entrevistado consiga responder, tanto para nós, leitores daquela entrevista, consigamos obter o maior número de informações possível e consigamos sanar grande parte das nossas dúvidas, certo? Quanto maior a informatividade de uma entrevista, mais o leitor vai se sentir satisfeito com ela, tá certo? Ela pode ser veiculada em jornais impressos, jornais online, jornais televisivos, rádios, hoje os podcasts, né? Então, é um texto que circula em vários ambientes. Mas não se restringe, como você pode ver no ponto 2, aos ambientes jornalísticos, não. Nós temos, por exemplo, a entrevista de emprego, nós temos uma entrevista psicológica, nós temos vários tipos de entrevista. O nosso foco aqui vai ser na entrevista jornalística, tá bom? É um texto marcado pela oralidade. Por quê? Porque geralmente, pessoal, a entrevista é feita de maneira oral, seja ela presencial ou em ambiente virtual, por videoconferência, por exemplo, né? Agora você tem também as entrevistas escritas. Há entrevistados que preferem receber todas as perguntas por e-mail, por exemplo, e responder todas elas de forma escrita. O importante, gente, aí a gente já vai para o ponto 4, é a reprodução fidedigna daquilo que foi enunciado ou escrito pelo entrevistado. Então você, enquanto jornalista entrevistador, você vai reproduzir, você vai escrever, lembra do discurso direto? Então, ele é utilizado aqui. Você vai escrever de maneira fidedigna aquilo que o entrevistado falou, certo? De maneira fiel. Então, você não pode mudar as informações, tá bom? Você pode apenas em alguns casos, quando escrita, fazer ali uma revisão ortográfica, mas mandar para o seu entrevistado novamente para que ele aprove o texto. Então, o comprometimento com as palavras do entrevistado, ela é muito importante. Você, enquanto jornalista, né, precisa tomar cuidado com isso, e nós, enquanto leitores, precisamos ter certeza de que os jornalistas são éticos e que eles fazem isso, para a gente ter certeza que aquilo que está dito ali naquela entrevista é realmente uma fala do entrevistado. Então, algumas características rápidas aí, né? Então, um texto informativo, como a gente viu, mas ele também é opinativo, por quê? Porque o entrevistado emite ali a sua opinião a respeito de alguma coisa. Você tem a presença de um entrevistador e de um entrevistado, uma linguagem dialógica e oral. Linguagem dialógica porque é o do diálogo, não é isso?
e a gente viu que na maioria das vezes a entrevista é oral. É uma marca de discurso direto e da subjetividade. Discurso direto a gente viu que é a reprodução na íntegra das falas. Subjetividade, por quê? Porque muitas das vezes ela é a opinião do entrevistado, não é isso? Em alguns casos essa opinião é embasada cientificamente, em outros casos não é. Outras vezes o entrevistado se mantém de maneira bem pessoal, é uma entrevista que se mantém bem próxima aos textos informativos, ele tenta não emitir a sua opinião, mas na maioria das vezes ela tem uma carga de subjetividade, tá bom? E mescla a linguagem formal e informal. Então vai variar entre a formalidade e a informalidade, vai depender do seu público e do seu entrevistado, tá bom? Então, a estrutura. A primeira coisa que a gente precisa para elaborar uma entrevista e saber da sua estrutura é que ela precisa de um tema central. Então, quando você for fazer uma entrevista, você já tem que ter esse tema central definido na sua mente. Por mais que você deixe aberto para o seu entrevistado sugerir, né, a pauta da entrevista, é importante que você tenha um ponto de partida, mesmo para conversar com ele. Olha, eu quero fazer uma entrevista com você a respeito do coronavírus, das formas de contágio, certo? Certo. Mas aí o médico pode sugerir, não, mas a gente também pode falar sobre formas de prevenção. Tudo bem, então a gente vai falar de contágio e prevenção. Então, o entrevistado, ele interferiu na pauta da entrevista, no tema, mas você, enquanto entrevistador, você tem um ponto de partida, não é isso? Então, a partir desse ponto de partida seu, você vai elaborar um roteiro. Você tem que chegar com as perguntas prontas. Obviamente, você pode, durante a entrevista, fazer outras perguntas, mas é importante que você já chegue com a entrevista pronta. Isso a gente chama de roteiro da entrevista. Então, quando você for fazer uma entrevista, você tem que ter um roteiro. Lógico que você pode sair daquele roteiro, mas é importante que você faça todas as perguntas que estejam ali no roteiro. Caso alguma eventualidade aconteça e não dê para você fazer a entrevista a todas as perguntas do seu roteiro, não se preocupe, isso pode acontecer, tá certo? E aí você vai ter que ter jogo de cintura para tentar levar a entrevista e finalizá-la da melhor forma possível, tá certo? Então, é preciso também, depois de feita a entrevista, de você elaborar um título, né, que tem o tema central. Então, entrevista com o médico fulano de tal a respeito do contágio do coronavírus, né? Contágio do coronavírus. Todas as dúvidas nessa entrevista. Então, você vai elaborar um título que seja chamativo e que trate do tema central da entrevista, certo? A organização em perguntas e respostas é o que a gente chama de ping-pong. Então, você faz a pergunta e transcreve a resposta, faz a pergunta e transcreve a resposta na folha, certo? Você pode destacar de alguma forma a pergunta, você pode colocar as iniciais do veículo de comunicação. Então, revista Estude Mais. Vamos pensar que é um repórter, um jornalista da revista Estude Mais que está fazendo a entrevista. Então, na frente da fala, você pode escrever R de revista e S de Estude Mais. Então, você coloca R, S e faz a pergunta. E aí, na linha de baixo, você escreve a resposta. Ou você pode simplesmente sublinhar, né, a pergunta, mas de alguma forma você tem que demarcar, seja mudança de cores, você pode, na folha da proposta de redação, escrever a pergunta em preto e a resposta em azul, pode fazer isso também, mas a pergunta deve se destacar da resposta, a gente não pode confundi-las. E é legal também, pessoal, que você salte uma linha entre um bloco e outro. Como assim, professor? Então você faz uma pergunta, põe a resposta. Salta uma linha. Pergunta, resposta, salta uma linha. Não salte linha, presta atenção, hein? Não salte em linha entre uma pergunta e uma resposta. Você vai saltar a linha entre uma resposta e uma pergunta, certo? Então, pergunta número 1. Qual o seu nome? Aí ele responde. Aí eu salto uma linha. Pergunta número 2. O que você gosta de fazer na vida? Respondo na linha de baixo e aí depois eu salto uma linha para fazer a pergunta número 3. E é importante você fazer a revisão, certo? Então retomar, ver se está tudo certinho. Alguns jornalistas gostam e fazem questão que antes de ser publicada, essa entrevista seja lida pelo seu entrevistado. Outros não fazem isso e aí você tem uma questão de entendimentos diferentes. Então você pode ficar à vontade para mandar para o entrevistado esse material ou não, isso se você for um jornalista, certo? Mas de qualquer forma é importante você fazer a revisão, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo
de uma entrevista concedida por uma importante escritora. Ela não é brasileira, mas ela viveu grande parte da vida dela aqui no Brasil e se considerava brasileira, em que foi a última entrevista que ela deu antes de falecer, e é uma entrevista muito importante da Clarice Lispector. Notem aqui, ó, que a pergunta está em negrito e a resposta sem destaque em negrito, não é isso? Então é uma forma de você diferenciar pergunta de resposta. Olha só, Clarice Lispector, de onde veio esse nome Lispector? E aí ela responde, olha só, é um nome latino, não é? Eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa que parece lice e peito, em latim. É um nome que, quando escrevi meu primeiro livro, Serge Millet, eu era completamente desconhecido, é claro. Diz assim, essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo? Não era meu nome mesmo. Então aqui vocês veem que o escritor, que o jornalista, ele teve cuidado de reproduzir a fala da Clarice Lispector, não é isso? Aqui, pessoal, eu tenho um QR Code, você pode fazer a leitura do seu celular, tá certo? Esse QR Code vai te encaminhar para uma outra entrevista, uma entrevista da Super Interessante, da revista Super Interessante, e lá vocês vão ver, pessoal, que a diagramação é em formato de WhatsApp, parece uma conversa de WhatsApp. Achei muito interessante a diagramação que eles fizeram. Mas é só para ilustrar para vocês essa questão do ping-pong, né, da pergunta e resposta. Obviamente, vocês não vão diagramar daquele jeito quando vocês forem produzir, tá? Aquilo ali você precisa de aparato digital, eletrônico, você não precisa fazer aquilo. Mas é só para você ter uma ideia da pergunta ping-pong. Essa entrevista é de um dos atores do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E como tarefa de casa essa semana, eu quero que você escreva em seu caderno 10 perguntas que você gostaria de fazer para o seu grande ídolo em uma entrevista. Então você vai pensar no seu grande ídolo. Pode ser o seu pai, a sua mãe, ou algum famoso, certo? Seu avô, sua avó, seu irmão, não sei, alguém que você admira bastante. E aí você vai ter a oportunidade de fazer uma entrevista para essa pessoa. Então eu quero que você me elabore essas 10 perguntas, certo? Quero que vocês façam no caderno e que enviem para Google Classroom, tá bom? Vai ter o campo lá para vocês enviarem, certo? Continuem estudando, pessoal, continuem se dedicando. Eu sei que a gente está num momento difícil, né? Ficar em casa não é fácil. Eu sei que vai batendo saudade, já tô com saudade de todos vocês, saudade da minha rotina, mas é preciso que a gente mantenha, por hora, todos esses cuidados pela saúde de todos, tá certo? Espero que o vídeo ajude vocês a compreender um pouco melhor a entrevista. Fico aqui ansioso pelo nosso encontro. Beijo, até mais!